Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz: experimentai a perfeita vontade do Senhor, que Ele tem para as nossas vidas, pela condução do Espírito do Filho amado. Aquele que duvida, a incredulidade, jamais experimenta. E assim como o rejeita, ele também o rejeita. Mas aquele que busca experimentar através dele há um novo nascimento, há uma nova perseverança daqueles que estão na condução do seu espírito, são aqueles que experimentam e não abandonam, porque todo aquele que experimenta é impossível. A palavra diz: aquele que foi iluminado querer retroceder para as trevas, mas também nos diz que aquele que retrocede, ainda que diga que é luz, mas há trevas, o tal é mentiroso e está em densas trevas. Por isso, nós devemos sempre ter perseverança. A palavra diz que o mundo, a multidão incrédula, ela vai sempre querer desvanecer aqueles que estão na luz. Mas todo aquele que não permite, ele persevera. Porque o Senhor nos ensina: não sejais influenciados pelos ímpios, e tampouco haja comunhão com aqueles que conheceram e retrocederam. Assim como também nos ensina que a responsabilidade é individual. Jamais atribua suas faltas a outro, porque o Senhor vai requerir, segundo a conduta. Aquele que a sua conduta é por si, ele não consegue ser aprovado, mesmo porque, ainda que ele teve o ato de confessar as suas culpas e experimentar, mas se retrocedeu, o Senhor continua sendo fiel para julgá-los. Assim como escreve o nome no livro da vida, ele também escreve na terra. Ele opera como quer. Ele é juiz de vivos e de mortos, e dele não se permite escarnecer. Por isso tem que ser uma constante, tem que estar firme e constante a fim de alcançar a justificação por meio daquele que tudo opera e executa. Por isso nós sempre falamos não por si, mas por aquele que nos justifica, pelo seu Espírito, porque é o Espírito que convence o mundo do seu mau caminho. Quando o Espírito viesse, convenceria o homem no sentido de ser humano, macho e fêmea o Senhor criou. Passar disso é procedência maligna. Ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, existe os pecadores arrependidos, porque ele diz que vem buscar pecador. Há mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Pecador arrependido, coração contrito, arrependido, do qual sabemos que ainda se tropeça de alguma forma, mesmo assim ele nos justifica, um advogado e um juiz supremo acima de todos, que nos defende dos nossos acusadores. Assim como da justiça, porque ele foi justificado para o Pai e é aquele que, assim como ascendeu às regiões celestiais, a única forma de alcançar a ascensão é através daquele que ascendeu, aquele que vive, que reina, que governa. Porque procurais entre os mortos aquele que tudo opera e executa, assim a palavra diz. Ele é aquele que nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Do juízo, porque ele já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar, que a palavra diz que atua nos filhos da desobediência. E atualmente são os seus conservos que estão sendo expulsos por seguirem amotinados contra o Senhor e não se arrependem dos seus maus caminhos, onde a palavra diz que o falso depoente não ficará impune. Ai daquele que diz que é luz, mas está em densas trevas. Não é ser de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Iriam fazer sinais ilusórios, onde a palavra diz que até mesmo os escolhidos, muitos são chamados, perdão, poucos são os escolhidos. Se não buscasse constantemente o discernimento, através de um alimento sólido e constante, seriam enganados. Por isso estamos sempre exercitando as boas obras e aperfeiçoando a nossa fé, a fim de vencer toda maledicência, e jamais louvamos as atitudes dos ímpios, antes a condenai-as. Assim o Senhor nos ensina e assim nós procedemos dia após dia, vencer todos aqueles que com uma mente corrompida engana o povo, não herda o reino dos céus e ainda busca enganar a muitos. E a finalidade da verdade é trazer aqueles que estão escravos da mentira para a verdade e a luz de Jesus Cristo.